História da filosofia moderna, não é? Aqui a gente tem uma rápida síntese, né, da filosofia moderna, a essência. Qual é a essência da filosofia moderna? Bom, se a gente pudesse resumir, a gente diria que na filosofia moderna há o desenvolvimento da mentalidade racionalista, cujos princípios opunham-se à autoridade secular da Igreja. Professor, quer dizer que antes da Idade Moderna, o homem não tinha um pensamento racionalista? Tinha. Eu estou falando em desenvolvimento, eu não estou falando de nascimento. O pensamento racional surge quando surge a filosofia, para romper com os mitos. Só que aqui, nesse período, nós vamos ter, aí é do século XIV, XV, um pouco para frente. Aqui a gente vai ter o desenvolvimento de forma sistematizada desse pensamento racional, que vai se tornar ciência. Professor, e antes disso não tinha ciência? Tinha. Só que não tinha o nome de ciência. Já tinha ciência humana, ciência exata, a ciência já estava dentro da filosofia, mas não tinha essa separação até aqui, né? Apesar de Aristóteles ter organizado ali e tal, mas tudo isso foi suprimido, né, pela Igreja Católica. Tá? Aqui vai acontecer um desenvolvimento. Os principais representantes, inclusive que nós vamos trabalhar com eles, Giordano Bruno, Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes, John Locke, Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Adam Smith, George Baker, David Hume e Immanuel Kant. É muito interessante quando os acadêmicos estão falando sobre esses filósofos para pronunciar o nome, né? Então, estou sempre pronunciando o nome para vocês irem se apropriando. Mas isso não é o mais importante. Bom, então a gente tem os representantes que são muito. Bom, alguma anotação sobre a Idade Moderna. A Idade Moderna, ela é caracterizada pelo desenvolvimento do método científico. Até então, o conhecimento era mais fechado, né? Era dogmático, era dado como verdadeiro. Inclusive, o conhecimento ali na Idade medieval, que nós acabamos de sair de lá. A partir do século XIV, não, XVI, né? Me ajuda, eu sou horroroso para algarismo romano. 16, né? A partir do século XVI, transforma-se em conhecimento teórico experimental. Ou seja, toda a teoria deve passar pela experiência, no sentido de se aceitar ou rejeitar a hipótese levantada. Isso é ciência. Um conhecimento científico precisa levantar hipóteses, precisa ter experimentos. O conhecimento produzido até então não era considerado ciência pura, porque não tinha um método, uma experiência, né, desenvolvida ali com a hipótese e tal, para ser dado como um conhecimento verdadeiro. Não tinha. Isso vai acontecer na Idade Moderna, a partir especificamente do século XVI. Mas essas ideias começam um pouco antes, finalzinho do XIV e XV, tá? Então, só para a gente ir pensando aqui essas principais ideias. Então, a filosofia moderna tem o que? O desenvolvimento da mentalidade racionalista, como nós já falamos. As principais ideias, né, desse período, que a gente vai chamar de a nova ciência. Por que a gente chama também esse momento de a nova ciência? Porque já existia ciência. A filosofia estava cheia de ciência desde que ela nasce. Ela só vai agora se estruturar, né? Então, a Idade Moderna é uma nova concepção de mundo. Aquele negócio da igreja acabou aqui. Pelo menos nesse primeiro momento ainda tem intervenção, mas depois ela vai desmembrando. Então, a Idade Moderna traz uma ideia de uma nova concepção de mundo.
vai acontecer o quê? O rompimento do sistema de produção feudalista para o capitalismo, né? Então, no período medieval, o modo de produção era feudal e depois passa para o capitalismo. A gente sabe que o modo de produção de uma sociedade é ele que determina como tem que ser as relações. E o modo de produção feudal é baseado na obediência do servo ao seu senhor. Então, deu certo de esse período histórico ser desenvolvido junto com a questão da filosofia medieval, né? Então, esse período, essa forma de organização social da produção, da produção de vida, ela vai desaparecer. O sistema feudal vai dar lugar para um novo modelo de produção, que é o capitalismo, que a gente conhece, que a gente tem até hoje. E a gente vai ver no último momento da disciplina, na filosofia contemporânea, a gente vai ver um pouquinho sobre o sistema capitalista, tá? Então, tem essa ideia aí. Vocês vão ver lá no texto, quando vocês forem ler. E a outra ideia é a formação dos estados nacionais. O que é a formação dos estados nacionais? Aquela ideia, né, de que a igreja dominava. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo ainda para vocês? Eu tô... Tá tudo branco. Tá só um fundo branco mesmo. Não, professor. De repente caiu aqui. Deixa eu projetar novamente. Horrorosa. Então, aquela ideia de que a igreja tinha o domínio do território e tal, porque se aliou com a coroa, enfim, isso vai perdendo um pouco e vai acontecendo a formação dos estados nacionais, com a sua monarquia, sua ideia de governo próprio e com a ideia mercantilista, de desenvolvimento dos mercados, né, do intercâmbio aí de um país para o outro. E que, inclusive, vários países que existem ainda hoje foram formados a partir desse momento da história, da formação dos estados nacionais, né? Como se fosse independência dos países. A Grécia, que foi, né, dominada por Roma e que Roma esteve no poder, né, junto com a igreja, e quando ela cai, agora começa, né, a formação, a organização dos estados, cada um com suas monarquias, com seu jeito de governar. Então, essa é uma outra ideia. E uma outra ideia aqui, que eu tinha dito que precisava falar com vocês, é a reforma e a contra-reforma. Isso aqui, né, o Guilherme de Ockham meio que provocou isso e alguns padres de dentro da igreja vão fazer uma reforma. Por isso que a igreja vai perdendo o seu poder. Porque alguns padres, pessoas de dentro da igreja, inconformados com essa situação, né, da igreja, e vendo que era preciso nascer uma outra forma de pensar, eles propõem uma reforma dentro da igreja. E a igreja enfraquece. O que é a reforma? A igreja vai se dividir. É nesse momento que a igreja, finalzinho ali do século XIV, né, para o século XV, e aí se estende, né, para frente, que é o momento que a igreja vai perdendo o seu poderio. A igreja católica, ela tem uma crise, que é exatamente a reforma, e ela começa a se dividir em outras igrejas que a gente vai conhecer hoje, né, outras tantas denominações. Então, há um mexido dentro da igreja, há uma reforma. E a igreja, para não perder totalmente o seu poder, ela faz o quê? Uma contra-reforma. Ela sente a obrigação de se reorganizar para se ajustar àquele momento histórico, a partir da reforma, né, organizada aí principalmente por Martinho Lutero. Então,
Então, Martinho Lutero vai propor, junto com outros, uma reforma protestante. Eles vão protestar sobre o que a igreja vinha fazendo e vão constituir uma nova religião, que é o que a gente chama das religiões protestantes até hoje. Mas a Igreja Católica ainda continua, né, fragilizada, mas continua, porque ela se reorganiza, ela se reestrutura. É o que a gente chama de contra-reforma, né? Ela fez isso para continuar se mantendo como tal. Então, essa é uma ideia aí no finalzinho do período medieval para o início do moderno. E a grande atração aqui é o desenvolvimento da ciência natural. O desenvolvimento, a primeira ciência pura que a gente conhece hoje são as ciências naturais. As ciências humanas ainda não eram consideradas exatamente como ciências humanas e que a gente tem hoje, né? E as exatas, todas vão partir daí. Primeira forma de ciência foi as ciências naturais. E um grande avanço aí foi a invenção da imprensa. Até então, o conhecimento era muito escrito à mão, de uma forma muito rude de organizar os escritos. Então, essa forma de organizar as ideias a partir, né, de uma imprensa, de uma escrita mais organizada, isso vai ser um grande avanço na história da humanidade, tá? Então, esse é o cenário que vai desenvolver o período considerado da filosofia moderna. E aí a gente vai ter alguns movimentos que deram origem ao período filosófico moderno. O primeiro movimento, o grande movimento que vai dar origem ao período filosófico moderno é o que a gente chama de humanismo. O que é o humanismo? É a valorização do homem e não mais de Deus no centro. Agora o homem volta para o centro. Valorização do homem. Essa ideia de antropocentrismo. Antropos é o homem. Mais uma vez, humanismo, o homem no centro e não Deus. Tá? Então, o humanismo representa um movimento artístico, filosófico e literário originário da segunda metade do século XIV, né? Na Itália, difundindo-se por toda a Europa e tornando-se um aspecto fundamental do Renascimento. Período histórico do qual partiremos, né, para estabelecer nosso estudo sobre a filosofia moderna. A gente parte do humanismo, quando o ser humano, né, o ser humano daquela época começa a trazer novamente para a reflexão a questão do ser humano. Então, na perspectiva propriamente filosófica, chama-se humanista toda filosofia. Humanista é toda filosofia que toma como um eixo central o ser humano, que se fundamenta na natureza humana, considerando seus interesses e suas limitações. E assentado nisso, redimensiona os problemas filosóficos. Aí redimensiona os problemas filosóficos, né? Retoma isso e vai dizer, olha, aí começa a surgir as ciências, as áreas do conhecimento. Redimensiona os problemas filosóficos. Problema filosófico ligado à sociedade, à sociologia, problema ligado ao pensamento, à psicologia. Exemplo, a psicologia ainda não surge aqui, tá? São só título de exemplo. Mas o humanismo é o primeiro movimento que vai dar condições para que a gente tenha todo esse desenvolvimento que vai acontecer. Isso vocês vão encontrar na leitura do texto que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Aí depois a gente tem o Renascimento. O Renascimento é um outro movimento, né, que vai surgir. Então, é possível apontar como pontos comuns de toda a produção renascentista, em primeiro lugar, a retomada da cultura greco-romana. A gente estuda no ensino fundamental e médio o Renascimento, mas os horrorosos dos professores nunca diz pra gente o significado de renascimento. O renascimento é porque renasce, é porque retoma, é porque volta
a cultura greco-romana, ou seja, os pensamentos dos clássicos da Grécia, né? Os clássicos lá são Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, por considerarem que estes possuíam um conhecimento muito mais amplo no que concerne a vida e suas possibilidades, diferente da visão de mundo predominante na Idade Média. Em segundo lugar, podemos apontar como um ponto comum a valorização do ser humano. Então, o renascimento é um movimento que vai acontecer onde, no sentido de entender o ser humano, os pensadores vão buscar fundamento, né, nos filósofos clássicos, né, antigos, nos gregos, né, para desenvolver, para valorizar o pensamento do ser humano. Aí a gente tem algumas ideias, né? A ameaça à nova mentalidade. Essa nova mentalidade que nasce nesse período vai ser ainda criticada pela igreja e muito forte no finalzinho aí, a partir do Tribunal da Santa Inquisição. Inclusive, Giordano Bruno foi morto pela Igreja Católica porque desenvolveu essa ideia, né, de que quem está no centro do universo não é a Terra, é o Sol, né? E Nicolau Copérnico e Giordano Bruno vão desenvolver essa ideia. Por exemplo, Giordano Bruno é morto, Nicolau Copérnico não. E depois o Galileu Galilei. A gente vai vendo nessa ordem. Então, a gente tem, né, ainda uma ameaça quando o ser humano começa a trazer novamente os pensamentos sobre o ser humano a partir, né, das ideias dos clássicos. Isso é o renascimento que a gente chama, tá? Então, rapidamente, qual era o panorama, assim, da Europa na época, né? A gente tem aqui algumas questões do plano econômico, do plano religioso e do plano político-social. Bem, há aí no plano econômico uma transição da economia feudal para a economia de mercado, né? Aquilo que nós falamos, feudalismo para o capitalismo. Há uma revolução comercial impulsionada pelas grandes navegações. Esse é o plano econômico. No plano religioso, aquilo que eu já falei, crise na igreja, causada pela baixa confiança passada pelos cleros aos fiéis. Há também uma insatisfação da burguesia em função das restrições do clero ao comércio e ao lucro. E, por último, a reforma protestante e a contra-reforma. Isso no plano religioso. No plano político e social, o que estava acontecendo? A substituição do Estado feudal pelos Estados nacionais, centralizados ali, né? E a substituição da sociedade rural pela sociedade urbana, o surgimento das cidades, né? Ou seja, esse é o cenário, né? E aí a gente vai ter o Renascimento, que é esse movimento intelectual que consiste numa forma laica de expressão da cultura burguesa, abrangendo os campos literários, artísticos, filosófico e científico, né? Então, esse é o cenário da construção desse período. E aí a gente vai chamar esse período, aí mais para frente, de Revolução Científica, né? O progresso científico, que constitui uma das maiores glórias da Idade Moderna, andou sempre ao lado do estudo de métodos mais apropriados. Ou seja, ciência se desenvolve com método científico. Não se produz ciência sem um método, né, sem uma metodologia considerada científica. Deste tema ocuparam-se, por exemplo, Galileu Galilei, René Descartes, Baruch de Spinoza, Blaise Pascal, Vico, David Hume, Leibniz, Kant, assemelhando-se em alguns pontos, mas também diferenciando em outros. A gente vai ver um pouco sobre eles. Para o desenvolvimento da ciência, é necessário, além de um bom método, também um critério seguro de verdade. Conhecimento científico, a ciência é dura, exata e se apresenta como um conhecimento infalível, tá?
Então, o conhecimento científico que a gente tem hoje, ele é um conhecimento é um conhecimento real, né, da realidade. Ele não é valorativo, ou seja, não importa se tem dinheiro ou não, se tem emoção ou não, o conhecimento científico ele é fático, ele é exato. O problema do conhecimento para a filosofia moderna vai ser uma questão bastante importante e necessária para que se desenvolva o conhecimento científico, né? Então, como a gente falava, o problema do conhecimento traz, né, uma preocupação com as questões do conhecer, capaz de produzir a nova ciência. Pois bem, assim a gente tem, né, a, a, de modo De modo geral, nós podemos dizer que esse problema do conhecimento, como a gente está chamando, ele se desenvolve ao longo de 3 etapas, bem delimitadas em relação às preocupações mais interligadas entre si, né? Então, quando o conhecimento científico vai nascer a partir da filosofia, ele traz consigo aí algumas preocupações, né? Como foco de estudo, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é a teoria do conhecimento. O que é a teoria do conhecimento? É que estuda a natureza do conhecimento de forma geral, né? A outra coisa é a epistemologia. Epistemologia estuda a natureza e fundamentos do conhecimento científico. Então, teoria do conhecimento é algo que nasce aí junto com o conhecimento científico, que vai se preocupar, de modo geral, né, com a natureza do conhecimento. Que conhecimento é esse? A epistemologia, né, vai se preocupar com a natureza do conhecimento também, mas com a fundamentação desse conhecimento. O que fundamenta esse conhecimento? E depois, uma metodologia científica que vai tratar dos processos lógicos de aquisição do conhecimento científico. Então, são 3 coisas que estão interligadas no exato momento que o conhecimento científico vai se desenvolver como tal, né? O que a gente pode chamar de teoria do conhecimento, para estudar o conhecimento de modo geral, a epistemologia, que além de compreender os fundamentos do conhecimento, vai também se preocupar com o fundamento, né? Vai se preocupar com a natureza e com o fundamento. E, por último, é preciso que tenha uma metodologia científica, né? Como é que se trata um conhecimento, ou seja, quais são os processos lógicos de aquisição de conhecimento científico. Como é que se trata um objeto de pesquisa para que esse objeto possa proporcionar um conhecimento científico acerca de si. Tá? Então, são 3 questões bastante importantes e necessárias serem compreendidas, né, porque elas nascem ali no momento que a filosofia vai parir, né, vamos dizer assim, a ciência. Tá? Mas, bem, são 3 questões interligadas, porém distintas. Nos ateremos à teoria do conhecimento. Como a gente não está fazendo um estudo aprofundado sobre a filosofia, nem sobre a ciência, é apenas um repasse assim, rápido, então nós vamos nos ater ao primeiro tópico apenas, a teoria do conhecimento. E apresentaremos as principais correntes filosóficas que se ocuparam de investigações que têm por objetivo responder à questão como. Então, teoria do conhecimento vai se preocupar aí com algumas questões do tipo: o que é o conhecimento? Né? Qual a possibilidade de alcançar um conhecimento sobre as coisas?
qual o fundamento do conhecimento. Então, a gente tenta, a partir da teoria do conhecimento, trazer esses elementos. Claro, além de investigar as suas origens e o seu valor, né? Então, para a gente entender um pouco sobre o que é o conhecimento, né? Esse conhecimento que a gente tem hoje como verdadeiro, como exato, que é o conhecimento científico, a gente precisa pensar um pouco sobre o que é o conhecimento, quais as possibilidades de se alcançar esse conhecimento. Estamos falando aqui do conhecimento científico, né? E o que fundamenta esse conhecimento científico, né? Observando a origem desse conhecimento e o seu valor. Bom, nós vamos fazer isso a partir das correntes que nós iremos estudar, né? A princípio, o racionalismo, o empirismo, ceticismo, acho que não, se tiver alguma coisa muito rápida, mas principalmente racionalismo, empirismo e iluminismo, que são as correntes, né? As correntes principais desse período histórico da filosofia, tá? Então, antes da gente falar especificamente de cada corrente filosófica ou forma de expressar a origem, né, a apropriação do conhecimento, né, o empirismo, o racionalismo e o iluminismo, a gente precisa repensar algumas coisas aqui, né? Então, essas são as correntes que nós vamos estudar. O empirismo, que diz que o conhecimento vem da experiência, o racionalismo, que diz que o conhecimento verdadeiro provém da razão, e o iluminismo, que tenta aí com Immanuel Kant trabalhar com os dois, mas dando uma outra possibilidade. Mas bem, antes de entrarmos especificamente nas correntes, é bom lembrar que a gente, antes de ter essas correntes próprias, né, propriamente dita, a gente tem aí uma ideia, algumas ideias sobre o nascimento, né, da ciência. Bom, o primeiro momento para o nascimento da ciência é exatamente o racionalismo. Então, a gente tem no nosso material aqui didático, né, Nova Ciência, o racionalismo, ou seja, essa ciência que nasce a partir da filosofia, chamada aqui de nova ciência, porque é uma nova forma de expressar o conhecimento, ela nasce a partir do racionalismo, que é um pouco que a gente vai falar primeiro. Então, uma outra ideia que é preciso retomar, antes de entrar nas correntes, é a questão da revalorização do ser humano e da natureza na Idade Moderna, para que se houvesse esse desenvolvimento do pensamento do ser humano de forma sistematizada e organizada, foi preciso, né, que houvesse uma revalorização do ser humano e da natureza, elementos que se perderam ao longo da Idade Média, né, com a questão da igreja, da imposição da igreja e tal. Então, essa é uma questão que a gente precisa ir retomando, né? Então, a outra questão que eu já havia falado é que, com essa questão da revalorização do ser humano, é o que a gente vai chamar de humanismo. E, em seguida, a partir desse humanismo, dessa forma de rever, né, a forma de pensar, renasce aí o pensamento dos clássicos da filosofia grega, que é o que a gente vai chamar de renascimento, com o reaparecimento do pensamento de alguns filósofos gregos. É claro que interpretado e analisado à luz, né, do momento histórico em que a humanidade se desenvolvia, se encontrava naquele momento. Tá? Como, por exemplo, uma questão nova aí, né, é a questão heliocêntrica de Nicolau Copérnico, né, entre as concepções que trariam os maiores, né, estragos para a Igreja, né, tem aí a questão da teoria heliocêntrica, que vem se contrapor à teoria
geocêntrica, organizada aí, pensada aí pelo Nicolau Copérnico, a princípio, né? Então, tudo isso vai causar, né, muito movimento, até porque a igreja ainda estava em ação, embora fragilizada, mas vai tentar fazer ameaças a essa nova forma de interpretar o mundo, né? Ameaça a nova mentalidade, porque é uma nova mentalidade que se desenvolve, né, nesse momento da filosofia moderna. Aí a gente tem duas coisas também que é importante falar sobre ética e política. Então, a gente tem, a princípio, dois filósofos que vão ajudar um pouco, impulsionar essa forma de resgatar o ser humano, como, por exemplo, a Nicolau Maquiavel, que vai tratar mais especificamente dessa questão da política como um elemento de organização e de trazer o ser humano para o centro, né, do debate, uma questão mais antropocêntrica, né, antropológica, né, nesse sentido. E a questão da ética como uma forma de estruturar o comportamento, os princípios e os valores do ser humano nessa época, que é impulsionada pelo Michel de Montaigne, né? Michel de Montaigne vai falar um pouco sobre política, mas principalmente sobre ética, e Nicolau Maquiavel um pouco sobre política. A gente vai ter aqui também a participação de Giordano Bruno, que foi morto na fogueira após sua condenação pela Inquisição por heresia, né? E propor a ideia de que o que está no centro não é a Terra, o que está no centro do universo é o Sol. Então, Giordano Bruno vai ser condenado aí, né? Bom, aqui que a gente gostaria de chegar, antes que houvesse especificamente correntes filosóficas que vão dizer que o conhecimento provém da razão, do racionalismo, e a corrente filosófica que vai dizer que o conhecimento provém da experiência, que é o empirismo, e a outra corrente, que é o iluminismo, antes que houvesse essas correntes, a gente tem toda uma preparação aí para que essas correntes se desenvolvessem, né? Razão e experiência vai ser a base da ciência moderna. Razão, de racionalismo, e experiência de empirismo. Vai ser a base aí do surgimento dessas correntes, tá? Então, a gente vai ter aí, a princípio, a procura de um método para que esse conhecimento fosse desenvolvido, tal qual ele é hoje, para ser considerado conhecimento científico, é necessário que se tenha um método e que seja um método seguro, né, com rigorosidade metódica científica, né? Então, até então, a forma de interpretar a realidade, a natureza, as coisas, era muito no sentido da contemplação, né, de olhar, de perceber, de ver, de anotar, de refletir sobre aquilo. A partir desse momento, não. O mundo, né, as interpretações vão se dar principalmente pela questão da manipulação, né? E aí a gente tem um grande filósofo que nós vamos ver já já um pouquinho sobre ele, que é o Francis Bacon, né? O Francis Bacon que vai ter uma grande importância aí para nos dizer como é que isso vai se estruturar do ponto de vista do método, né? Do ponto de vista do método. Então, a gente tem Francis Bacon, primeiro, a gente tem Galileu Galilei, e a gente tem até Isaac Newton, também com essas ideias mais específicas sobre as primeiras experiências científicas, né? Então, é importante falar a respeito desses principais filósofos que vão dando destaque aí
para a questão do conhecimento científico a partir de um método, tá? Então, a gente vai tentar trazer um pouquinho sobre eles agora, certo? Principalmente Francis Bacon, aí nessa, né, como um protagonista principal nesse momento inicial, certo? Vamos, então, falar um pouco sobre o Francis Bacon. Então, a gente tem, principalmente, o Francis Bacon como um expoente desse período histórico da filosofia. E o Francis Bacon vai desenvolver um pensamento que a gente vai chamar, né, um pensamento crítico e a teoria dos ídolos. O que seria a teoria dos ídolos para Francis Bacon? Bom, bem, a gente tem também René Descartes, né, que já falamos um pouco, mas foi no período, na corrente racionalista. Mas, bem, assim como um Descartes, para fazer essa comparação com Francis Bacon, a preocupação de Bacon é com a formulação de um método capaz de bem orientar a razão, a fim de livrar dos chamados ídolos. Os ídolos, o que são os ídolos aqui? São noções falsas que ocupam o intelecto e neles se acham implantados de tal modo que não só dificulta o acesso à verdade, como mesmo depois de reconhecido como prejudiciais, poderão ressurgir como um obstáculo à própria instauração das ciências. Então, resta aos homens, prevenidos contra os ídolos, cuidarem-se o máximo que possa para combater esses ídolos, na perspectiva de Francis Bacon, que tenta desenvolver um método nessa linha do Descartes. Bem, não havia uma forma exata para combatê-los, esses ídolos, que podem prejudicar o ser humano na busca de um conhecimento verdadeiro. Segundo Francis Bacon, a forma apropriada para afastar os ídolos é construir as noções e axiomas a partir da indução. Será, contudo, importante indicar que no que consiste, uma vez que a doutrina dos ídolos diz respeito à interpretação da natureza, à compreensão dos elementos. São 4 os gêneros dos ídolos que podem bloquear a mente humana, denominadas por Bacon como o ídolo da tribo, os ídolos da caverna, os ídolos do foro e os ídolos do teatro. Vamos ver um pouquinho cada um desses para a gente entender melhor. A tribo dos ídolos são noções falsas originárias da própria natureza humana, né, na própria tribo ou espécie humana. Aí Francis Bacon reflete sobre os limites do conhecimento humano ao considerar que diferente perdi um pouquinho aqui. Bacon reflete sobre os limites do conhecimento humano ao considerar que, diferentemente do que fora postulado no Renascimento por sua própria natureza, o homem não pode conhecer o mundo tal como ele é, uma vez que as percepções possuem analogia com a natureza humana e não com o universo. Bem, nesse sentido, nas palavras do próprio autor inglês, o intelecto humano é semelhante a um espelho que reflete desigualmente os raios das coisas, e dessa forma os distorce, e corrompe. Nesse sentido, Francis Bacon chama a atenção para os ídolos da tribo, ou seja, aqueles reflexos que a gente vê, que a gente consegue enxergar apenas muito próximo da gente. Ou seja, os ídolos da tribo, que ele está querendo dizer, é uma visão mais fechada ali, apenas daquilo que nos reflete. Então, nesse sentido, o conhecimento científico
a produção de um conhecimento verdadeiro pode ser prejudicado por essa visão, né? Imediatista, restrita a sua tribo, vamos dizer assim, né? Que a comunidade da gente, o local da gente, reflete aquilo que a gente é. Então, é muito fácil a gente compreender essas coisas que estão mais próximas, porque são reflexos das nossas ações. Então, nesse sentido, Francis Bacon chama a atenção, dizendo que é preciso ter cuidado com os ídolos da tribo, porque eles podem prejudicar, distorcer essa visão que a gente tem ou possa ter da realidade. Depois ele fala sobre os ídolos da caverna. O que são? São as noções falsas decorrentes dos homens. Não é, não é, não enquanto espécie, desculpa, mas enquanto indivíduo, porque cada um tem a caverna ou uma cova que intercepta e corrompe a luz da natureza, né? Seja devido à natureza própria e singular de cada um, seja devido à educação, né, ou conservação com os outros, seja pela leitura dos livros ou pela autoridade daqueles que se respeitam e se admiram. Ou seja, Bacon cita filósofo Heráclito, que criticava as pessoas por procurarem a ciência em pequenos mundos e não no universal, que seria o mesmo para todos. Então, nesse sentido, Francis Bacon está chamando a atenção, né, para esse ídolo da caverna, para a gente não se prender muito ao mundinho da gente, aquele espaço, né, com as pessoas que a gente conhece, com as pessoas que a gente admira, mas é preciso ultrapassar essa caverna, esse espaço onde a gente está imerso. Aí temos os nossos costumes, os nossos valores, as nossas crenças. Isso é um perigo para quando se vai fazer um enunciado científico, porque isso não pode prejudicar, né, essa compreensão ou essa produção do que é ciência, porque o conhecimento verdadeiro, né, está para além do meu mundo, está para além das minhas necessidades e das minhas emoções e das minhas subjetividades, né? Depois, o outro ídolo que ele fala é o ídolo do fórum, que são noções falsas também, todos são ídolos, quer dizer, são elementos que podem nos distorcer de um conhecimento verdadeiro. São noções falsas decorrentes do intercurso e da associação recíproca dos indivíduos, do gênero humano entre si. Ou seja, o autor apresenta basicamente uma crítica retórica, pois, embora reconheça a importância da linguagem para o estabelecimento das relações interpessoais, ele alerta para o perigo que o jogo de palavras pode causar no intelecto. Ou seja, as palavras, elas forçam o intelecto e perturbam-o por completo. E os homens são, assim, arrastados a inúmeros e inúteis controvérsias e fantasias. Ou seja, o foro aí está ligado a essa questão das falácias, né? Das conversas de uma retórica que pode nos distorcer daquilo que é efetivamente verdadeiro, né? Então, ele faz uma crítica à forma como o conhecimento se apresenta para as pessoas e a forma também como o próprio indivíduo vai representar esse conhecimento, né? Então, ele vai dizer que as palavras, elas forçam o intelecto e perturbam esse intelecto por completo. Então, o que a gente anda ouvindo, né? O que a gente anda lendo, o que a gente anda se apropriando para poder dizer que isso é verdade
ou que isso não é verdade. Então, é importante a gente perceber que as palavras, elas são fantasiosas e elas podem nos conduzir ao erro, né? Quando eu falo a palavra, não é só a palavra oral, a palavra escrita, o que é que estão nos dizendo na televisão, o que é que estão dizendo nos jornais, o que é que estão dizendo nos livros, o que é que estão nos dizendo as autoridades, né? Com um discurso bonito, com uma falácia, com uma retórica, e estão conseguindo nos desvirtuar do conhecimento verdadeiro, né? Que é o conhecimento científico. Por último, o ídolo do teatro, um pouco parecido, mas aqui são noções falsas decorrentes das representações filosóficas ou até científicas criadas em forma de fábulas ou teatros para explicar a realidade. Francis Bacon, né, segundo Bacon, numerosos princípios e axiomas das ciências entraram em vigor a mercê da tradição, da credulidade e da negligência. Então, quando Francis Bacon propõe, né, o ídolo do teatro como noções falsas, é exatamente isso. É algo parecido com o ídolo do foro. O ídolo do foro está mais ligado para essa questão da representação linguística e aqui da forma, vamos imaginar o teatro, um cenário que nos apresenta, né? O cenário que nos apresenta. Então, são as noções falsas recorrentes das representações que nos fazem. Vamos chamar aqui de fake news, né? Aqui o ídolo, tanto do foro como do teatro, hoje Francis Bacon chamaria isso de fake news. A fake news de forma falada, né? E de forma apresentada como uma imagem, como um cenário, como um filme, como uma novela, como algo da vida real que é encenado para que as pessoas acreditem em determinada coisa, né? Um pouco parecido com o que a gente vive hoje, inclusive no nosso país e no mundo, com a questão da pandemia. Há muitas interpretações, há muita gente com um discurso, né, para tirar o indivíduo desse rumo, né, da compreensão efetivamente da ciência. Isso é o ídolo do foro, né? Ao mesmo tempo, há muitas informações que se apresentam como uma imagem, que é considerada também fake news, que a gente vai dizer, o Francis Bacon ia dizer que isso é o ídolo do teatro, aquele cenário perfeito que nos apresenta para nos desvirtuar daquele conhecimento que é originalmente verdadeiro. Ok. Então, como já dissemos, né, sobre as correntes filosóficas da filosofia moderna, a gente tem o racionalismo, o empirismo e o iluminismo. Vamos tentar tratar de cada uma delas agora, certo? Compreendendo que uma vai, às vezes, complementando a outra, não só no sentido de afirmar, mas também de contrariar, certo? Então, vamos ver um pouco sobre o racionalismo, tá? Então, o racionalismo é também uma corrente, né, filosófica, uma forma de dizer como é que o conhecimento se desenvolve. Então, o racionalismo vem do latim ratio, que significa razão, a gente já sabe, ou entendimento. Nessa corrente de pensamento, considera-se a razão como a fonte de todos os conhecimentos. A razão é a fonte de todos os conhecimentos. E estes conhecimentos, por sua vez, podem ser universalmente válidos, a partir do que a gente chama de intuição. Ou pode ser conhecimento também contingente, que é a partir de sentidos e experiências, né? É uma outra forma que a gente vai ver adiante. Os racionalistas, eles acreditam, né, na existência de um mundo intrinsecamente verdadeiro e capaz de ser intuído pela inteligência humana. Ou seja, não descarta a experiência,
Mas a experiência não é o elemento principal. O principal aí é a intuição pela inteligência, pela racionalidade. Por isso é o racionalismo. Desse modo, o conhecimento verdadeiro, observe que nós estamos falando de conhecimento verdadeiro, entendido aqui como conhecimento científico. Então, desse modo, o conhecimento verdadeiro seria oriundo de processos racionais, da intuição pura e abstrata. O conhecimento proveniente das experiências, de acordo com os racionalistas, não pode ser considerado verdadeiro, pois sofre as variações dos fenômenos e se modifica com as alterações dele. Veja que o racionalismo não desconsidera a produção de conhecimento pelos sentidos, ou seja, pela experiência. Os sentidos que eu me refiro são os sentidos do ser humano, de ouvir, né, de cheirar, de tocar e tal. Os sentidos que nos possibilita conhecer as coisas. O racionalismo não descarta isso. Só que a gente está falando de conhecimento verdadeiro nessa perspectiva filosófica. Desse modo, o conhecimento verdadeiro, ele vem da intuição pura e abstrata, ou seja, da racionalidade, né? Porque, para os racionalistas, o conhecimento empírico não pode ser verdadeiro, porque os sentidos, né, eles são falhos, eles sofrem alteração de acordo com os fenômenos, né, de acordo com as alterações que o espaço, né, que os próprios sentidos vão sofrendo. Logo, um conhecimento verdadeiro aqui seria o conhecimento provindo da razão e não da experiência, e não dos sentidos, propriamente dito. Então, os principais representantes desta corrente de pensamento é René Descartes, Baruch de Spinoza e Leibniz. Então, esses são aqui os principais teóricos do racionalismo. Vamos ver um pouquinho aqui sobre René Descartes, né? René Descartes é considerado o pai do racionalismo. Muito fundamentado aí em Francis Bacon, que a gente já viu, né? Mas Francis Bacon vai dar as bases. Mas aqui o René Descartes é quem vai desenvolver o método. O René Descartes, como pai do racionalismo, ele considera que o único conhecimento válido é aquele que está inato na alma, ou seja, já está entranhado em nós. Portanto, não provém dos sentidos. Não provém do sentido o conhecimento verdadeiro. O conhecimento que os sentidos produzem é outro tipo de conhecimento, que não pode ser dado como verdadeiro. Bom, René Descartes é um importante pensador moderno, chegando a ser considerado iniciador da filosofia moderna. De acordo com Jacqueline Rousseau, o homem está em condição de conquistar por si mesmo, pelas próprias forças e por um bom uso da razão, o que é verdadeiro. Ao recorrer à dúvida metódica, né, do qual vai falar muito René Descartes, dúvida metódica e ao manter a distância, né, a autoridade. Descartes funda o racionalismo moderno. O que é isso, manter a distância? A gente manter uma certa distância daquilo que a gente está estudando, né? Assim, sem utilizar muito os sentidos, porque aí os sentidos, nessa perspectiva, pode nos confundir, porque ele altera de acordo com os elementos, né, da natureza, com os fenômenos, enfim. Então, nesse sentido, quanto mais distância eu manter do meu objeto, mais fácil de eu interpretar à luz da racionalidade, tá? Então, é um pouco essa a ideia do racionalismo. Bem, o René Descartes vai ter um projeto filosófico baseado na razão. Ele vai dizer que a razão é o guia fundamental do homem. Esse projeto filosófico ficou chamado de o projeto cartesiano, por ser de René Descartes.
Bom, as meditações sobre a filosofia primeira ou meditações metafísicas, né? A gente tem, inclusive, um material do René Descartes que vai falar sobre isso, aqui o discurso do método, meditações metafísicas, como esse também, né? Meditações metafísicas de René Descartes, onde ele vai nos ajudar, né? Com esses livros, com essas obras, dá-se conta de que muitos dos ensinamentos que há muito lhe foram passados era falso. É exatamente a partir daí que o René Descartes vai iniciar a sua busca pelo conhecimento verdadeiro. Ou seja, o autor vai questionar se era possível analisar todas as nossas crenças, afastando aquela que nos faz incorrer sobre erros, né? Então, a solução encontrada para que o conhecimento não nos impulsione ao erro, a solução encontrada foi assumir um posicionamento cético, a fim de que pudesse encontrar algo do qual não se pudesse duvidar. Mas como é possível descobrir o que é indubitável? Então, o René Descartes vai trabalhar sempre na questão de estar duvidando. Em sua obra Princípios da Filosofia, ele vai afirmar haver em nós liberdade suficiente para que, no exercício correto da razão, a gente possa evitar enganos e, consequentemente, nos aproximar, né? E aí a gente possa alcançar o conhecimento verdadeiro, segundo René Descartes, tá? Tendo como base a razão. Então, o método ou discurso do método é uma forma de construir conhecimento. Ele vai falar do método indutivo e do método dedutivo. O método indutivo parte da experiência, enquanto que o segundo parte de princípios universais, né? O dedutivo. É exatamente do método dedutivo que Descartes irá se ocupar, né? De deduzir a partir de elementos universais. Então, Descartes, na primeira parte do seu livro, Discurso do Método, ele faz considerações acerca das ciências. O autor parte da seguinte questão: se o bom senso e a racionalidade são naturais do homem, sendo compartilhadas por todos, o que explica a possibilidade e a ocorrência do erro, do engano e da falsidade, né? Então, Descartes vai fazendo esses questionamentos para nos convencer de que o conhecimento verdadeiro provém da razão. E aí ele vai desenvolver um método. A finalidade do método para ele é pôr a razão no caminho certo, evitando o erro. Então, Descartes vai dizer, olha, é preciso que tenha um método de investigação. Um método, inclusive, baseado na dedução, e não só na indução. Porque a indução é um tipo de conhecimento, né, que a gente é induzido pelos sentidos. A gente é induzido pelo sentido a concluir que, né, tal conhecimento é assim. Então, ele vai dizer que há o conhecimento indutivo, mas ele valoriza o dedutivo, que eu deduzo a partir da compreensão racional. Por isso, ele vai dizer que o método tem que existir, porque o método é um caminho que se segue para chegar a um conhecimento exato, mais próximo da verdade, mais puro, vamos dizer assim. E então ele vai dizer que é pela razão, né, o caminho correto. É pela razão que a gente tem a possibilidade de ir evitando os erros que possivelmente os sentidos nos proporcionam. Bom, etimologicamente, a palavra método tem sua origem no grego método, que é composto de meta, quer dizer, por meio de,
através de, e o odus, que é o caminho, que é a via. Então, quando eu falo método, é o jeito de fazer, é o caminho, né, para se fazer alguma coisa. Normalmente, o método é utilizado para referir-se a um certo caminho que permite chegar a um fim. O método é o jeito, é o caminho a ser percorrido, tá? Então, nesse sentido, o método cartesiano é baseado na questão da dedução, a partir das reflexões racionais que se faz. Bom, no contexto a qual estamos nos referindo, esse método consiste num procedimento que visa garantir o sucesso de uma tentativa de conhecimento, né? Da elaboração de uma teoria científica, a partir de um método, constitui-se de regras e princípios que são as diretrizes desse procedimento. Ou seja, o conhecimento científico, para ser científico de fato, ou seja, o conhecimento para ser científico, ele precisa elaborar regras, seguir regras, né, rigorosas, metódicas, científicas. Ou seja, são diretrizes para que se tenha um conhecimento verdadeiro, considerado científico. Não é qualquer conhecimento que é científico. Embora Descartes não dê nome a essas regras, seus estudiosos, mais na frente, vão nomearam da seguinte forma: evidência, né, ou a intuição, análise, síntese e enumeração, respectivamente. Então, essa aqui é a estrutura do método cartesiano que a gente chama. Evidência, análise, síntese e enumeração, né? Um pouco nessa ordem. Então, aqui a gente tem o método cartesiano. O método cartesiano vai se apresentar dessa forma. No livro, inclusive, Discurso do Método, né? Discurso do Método, que René Descartes vai dizer quais são as partes, né? Como é que se desenvolve o seu método de investigação de determinados objetos para que se produza conhecimento científico. Aí ele traz a regra da evidência, que é só aceitar algo como verdadeiro, desde que seja absolutamente evidente, possua clareza e distinção, né? É evidente, essa é o que ele vai chamar de regra da evidência. E aí Descartes propôs a existência das ideias inatas, como nós já dissemos, né? Ideias com cuja estrutura já nascemos, ela vai apenas se desenvolver. Então, regra da evidência. A segunda regra do método cartesiano é a regra da análise, que é o quê? Dividir cada uma das dificuldades surgidas em partes, quanto mais for compartimentalizada, melhor, para que haja uma análise de forma detalhada, né? Até que se resolva, no final, se conclua determinada possibilidade. E aí, a terceira regra, a regra da síntese, que é ordenar o raciocínio partindo dos problemas mais simples para os mais complexos, né? Que essa regra da síntese está ligada ali com a regra da análise. Você analisa separadamente, dividindo as partes, e depois você vai ter uma síntese, que é o ordenamento racional, pegando ali do que é mais simples para o mais complexo. E, por último, você vai utilizar a quarta regra da enumeração, que é realizar verificações completas e gerais para ter absoluta segurança de que nenhum aspecto do problema foi omitido. Ou seja, você vai enumerar. Primeiro aconteceu assim, depois aconteceu assim e tal, né? Então, essas são as regras do método cartesiano, do método de René Descartes, cartesiano de Descartes. Então, aqui a gente tem a conhecida, a clássica, né, máxima cartesiana, que é o cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Então, a gente chama o cogito, fundamento da filosofia de René Descartes. Cogito é penso, ergo sum.
Então, penso, logo existo. Isso é cartesiano. Descartes enxerga na dúvida metódica um momento preliminar do conhecimento. Duvidar de tudo, mas uma dúvida com fundamentos. O seu objetivo com isso não é demonstrar a impossibilidade de qualquer afirmação, mas é remover todos os preconceitos que impedem o correto desenvolvimento do raciocínio, tá? Então, quanto mais a gente duvida, a gente tem a possibilidade de se aproximar de um conhecimento mais apurado. É importante termos em mente, no entanto, que, embora René Descartes se utilize de um posicionamento cético, tipo duvidando, né, a dúvida impedida por ele, não é absolutamente como nos céticos do pirronismo, de não acreditar em nada. O ceticismo cartesiano aqui é a dúvida como um método, a dúvida metódica, né? A dúvida, né, no sentido de se aproximar cada vez mais de um conhecimento apurado, que previa a suspensão de todos os juízos no movimento denominado epoché, que é a suspensão de juízo. Ou seja, a gente, a princípio, não emitir um juízo antes que a gente duvide daquilo que está posto. Se até mesmo para duvidar é necessário pensar, a existência do pensamento, do ser pensante, não está sujeita à dúvida. Ou seja, o nosso pensamento não está sujeito. Ou seja, o nosso pensamento sempre pode ser refutado. E quanto mais a gente faz isso, ó, o que ele está dizendo aqui, vamos voltar. Se até mesmo para duvidar é necessário pensar, né? Então, se eu duvido das coisas, eu estou pensando sobre as coisas. Então, a existência do pensamento, né, do ser pensante, nós, não está sujeita à dúvida. É mais básica, mais originária do que esta. É um pressuposto dela, porque René Descartes vai dizer, cogito ergo sum. Então, eu penso, meu pensamento existe, pronto. Agora, o que eu penso, aí sim pode ser colocado à prova. Cogito ergo sum. Se eu penso, logo eu existo, né? Então, cogito é penso, ergo sum é logo existo. Então, o pensamento, ele existe. Agora, como a gente está pensando, aí a gente precisa colocar esse pensamento à prova para que a gente, a partir do nosso pensamento, da nossa racionalidade, consigamos nos aproximar cada vez mais de um pensamento apurado, certo? Então, as meditações metafísicas, os argumentos são aplicados em graus de intensidade cética, né, crescente, de forma como veremos a seguir. Ainda um pouco sobre o pensamento cartesiano. Então, argumento contra a ilusão dos sentidos. Os sentidos são os sentidos muitas vezes nos enganam. Isso já está claro, né? Aí ele vai utilizar o argumento contra a ilusão dos sentidos. Então, Descartes, no livro Meditações Metafísicas, vai dizer que os sentidos podem nos enganar. Daí ele vai usar um argumento contra a ilusão dos sentidos. O argumento dos sonhos é... O que é o argumento do sono? Descartes aqui está provando para a gente que o conhecimento verdadeiro é racional, porque ele vai dizer que o sentido nos engana. E os sonhos, tudo que experimentamos acordado, podemos experimentar dormindo, em sono. Em sono, não temos nenhum critério para distinguir um estado do outro. Então, é mais uma prova de que a experiência não pode proporcionar um conhecimento verdadeiro, porque ele vai dizer que tudo que nós experimentamos acordado também pode ser experimentado dormindo, e o que a gente experimenta em sono não pode ser dado como um conhecimento verdadeiro.
E aí tem o argumento do gênio maligno, que poderia acontecer que algum espírito maligno, algum demônio, nos confundisse, fazendo-nos, por exemplo, acreditar que 2 mais 5 é igual a 6 e não 5. Melhor, 2 mais 3 é igual a 6 e não 5. Tá? Então, ele ainda pode dizer que, por alguma questão, ele vai chamar de gênio maligno, a gente pode ser induzido ao erro, né? Podemos nos confundir quanto a isso. Enfim, né? Esse é o pensamento de René Descartes. Aqui a gente tem Baruch de Spinoza, rapidamente, que era considerado um racionalista radical, que faz crítica à ideia de um Deus transcendente, voluntarioso, e busca provar, como em uma demonstração geométrica, a natureza racional de Deus. Deus se identifica com a própria natureza universal. Assim, para ele, a filosofia seria o conhecimento racional de Deus, ou seja, a liberdade humana consiste na consciência da necessidade. Então, Baruch de Spinoza tem um pouco essa compreensão, né? Aí indo um pouco para o campo transcendente, tá? Mas a gente vai ouvir também vocês sobre isso. E aí, o mais complexo era ali René Descartes, por isso que eu tentei trazer mais elementos sobre ele. Aqui a gente tem o Blaise Pascal, que era considerado um crítico do racionalismo exagerado. Ele era um racionalista, mas fazia crítica ao racionalismo exagerado, e em vez da confiança na razão que caracterizou o século XVII, ele diria, Blaise Pascal, ele dirá que o homem não pode conhecer o princípio e o fim das realidades que busca compreender. Veja só, porque para Blaise Pascal, a existência de Deus jamais poderá ser provada. Ou seja, a crença em um Deus vai depender da fé, né? Então, aí a gente tem racionalistas, mas numa outra perspectiva. E, para fechar o racionalismo, a gente tem aqui, né, a nova ciência que começa com o racionalismo. O racionalismo busca o quê? E essa ciência moderna? Busca um novo centro para o homem e para o mundo, um novo método para alcançar o conhecimento, que são esse método, a princípio, o método baseado na razão, né? Para quê? Para representar o real. Aquilo que é real ser apresentado ou representado de forma mais concreta. Bem, a nova ciência e o racionalismo teve como principais expoentes o René Descartes, que eu acabei de falar, que defendeu a existência de um Deus onipotente por meio da dúvida metódica, né? A gente tem também o Baruch de Spinoza, que eu falei, que defende a existência de um Deus imanente. Como? Por meio de uma demonstração geométrica. E ainda temos aqui a nova ciência e o racionalismo, teve como principal crítico o Blaise Pascal. Ele era dessa corrente, mas ele fez as devidas críticas, que vai buscar recuperar o Deus de amor e consolação por meio da fé e da crença. Tá? Então, esses são os filósofos considerados racionalistas a princípio. Né? Então, esses são os racionalistas. E aí a gente segue falando agora um pouco sobre o empirismo, certo? O empirismo é uma experiência, né, sensível e fundamental, porque já dissemos que o empirismo se embasa nas experiências. Então, vimos no capítulo anterior que as transformações ocorridas a partir do desenvolvimento da ciência moderna levaram ao questionamento dos critérios e dos métodos para a elaboração de um conhecimento verdadeiro, né? Bom, com essa preocupação,
as estruturas do pensamento passaram a ser investigadas pelos principais filósofos do século XVII e do século XVIII, que vão formular, do ponto de vista epistemológico, as teorias do conhecimento. As duas principais vertentes dessa investigação foram exatamente o empirismo e o racionalismo, sendo o racionalismo uma corrente que já estudamos anteriormente, né? A saber, o racionalismo defende a tese de que, além do conhecimento pela experiência sensível, há principalmente o conhecimento pela razão. O racionalismo vai realçar a importância do conhecimento pela razão, isto é, enfatiza a existência de ideias fundamentadas no conhecimento. Já o empirismo, que é a corrente da qual trataremos aqui, o empirismo, ou os empiristas, defendia a tese de que, em última análise, a origem fundamental do conhecimento está exatamente nas experiências sensíveis, né? Daquilo que ele pode tocar, sentir e experimentar. Bem, entre os principais representantes do empirismo britânico, né, vamos destacar aí o Francis Bacon, que a gente já viu um pouquinho, né, que já estudamos no capítulo anterior, tem o Thomas Hobbes, John Locke, George Bacon e David Hume. São os principais. Há outros filósofos cientistas que nos ajudam nessa compreensão, mas, a princípio, trabalharemos com estes. Bem, tempos depois, o filósofo alemão Immanuel Kant vai também aparecer aí e vai influenciar, né, sobre os debates que se desenvolvem acerca do racionalismo e do empirismo. Kant, Immanuel Kant, tem um destaque, né, aí no final, porque ele vai tentar compreender e vai elaborar uma reflexão falando das duas correntes, né? No entanto, Kant procurou superar tanto o racionalismo como o empirismo, né? Para ele, o ato de conhecer resultava da síntese entre o conteúdo particular do conhecimento, oferecido pelas experiências, e as formas universais do conhecimento vinculado às estruturas da mente humana. Então, Kant vai ter aí essa contribuição, porque ele vai tentar sintetizar, né, essas duas perspectivas de produção do conhecimento, né? Então, a gente tem o empirismo, né, propriamente dito, constitui-se como o racionalismo, a partir do século XVI, o empirismo se constitui como uma das principais correntes que contribui para a formação do pensamento moderno. Ambas debruçam-se sobre o problema do conhecimento. No entanto, embora tenham sido denominadas dessa forma pelos historiadores da filosofia, os termos empirismo e racionalismo não foram empregados pelos filósofos dessas correntes. Foram depois, né, se atribui esses nomes a essas correntes, pelo que elas representam. Em linhas gerais, o empirismo é a corrente filosófica segundo a qual a experiência é tomada como critério de validade do conhecimento, ou seja, está baseada na experiência. O vocabulário tem sua origem na palavra grega empeiria, que significa uma forma de saber proveniente das experiências sensíveis, ou seja, dos dados, das informações acumuladas com as experiências. Uma das características principais dessa corrente é a negação de que a verdade acessível ao homem possui caráter absoluto, como tal acreditavam os racionalistas, pois, se assim fosse, seria inútil submetê-las à prova. Portanto, e este é o ponto importantíssimo, o empirismo não se opõe à razão ou a nega, mas é contrário tão somente à tentativa de estabelecer essas verdades necessárias. Então, a gente vê que uma corrente
não substitui, não nega a outra, apenas diz que a forma de produção de conhecimento verdadeiro se dá de forma baseada na experiência, como é o caso do empirismo, ou o conhecimento verdadeiro se dá baseado na razão, que é o racionalismo. Todas essas discussões, elas giram em torno de um segundo ponto característico do empirismo, que pode ser exposto numa frase, né, é, de, é, de cunho aristotélico. Nada existe no intelecto sem que tenha antes passado pelos sentidos. Então, como resultado disso, toda vontade oriunda da experiência sensível pode e deve ser posta à prova. Conclui-se daí a rejeição dos empiristas à noção de ideias inatas. Então, foram buscar aí elementos, né, fundamentados no Aristóteles, propriamente, para poder justificar, né, a questão do conhecimento verdadeiro sendo empirístico. Um pouco sobre o iluminismo, um pouco mais demorado o iluminismo, mas bem interessante de ser conhecida, né? O iluminismo, a razão em busca da liberdade. Então, o que acontece aqui? A expansão capitalista do século XVII e XVIII foi acompanhada pela crescente ascensão social da burguesia, já vimos um pouco isso, e sua tomada de consciência como classe social. Paralelamente, o racionalismo imperava na Europa, transmitindo aí a confiança de que o conhecimento racional era o principal instrumento do homem para enfrentar os desafios que a vida lhe apresentava, né? O desenvolvimento da Revolução Industrial e o sucesso da ciência em campos como a química, como a física, como a matemática, tudo isso inspirava os filósofos de todas as partes. Foi assim que surgiu, talvez, um novo mito da ideia de progresso, né? Então, a Revolução Industrial, todo mundo já sabe o que é. Então, nesse momento aí, vamos ter a razão em busca da liberdade com esse movimento que acontecia no mundo, né? No iluminismo, nós vamos ter as correntes filosóficas que precisamos aprofundar, né? Os filósofos, desculpa, o iluminismo já é uma corrente filosófica. Nessa corrente filosófica iluminista, nós vamos ter alguns expoentes importantes. O Voltaire, por exemplo, Diderot e D'Alembert, são dois que costumam andar juntos. Vamos ter Adam Smith e vamos ter Immanuel Kant, que é assim, o maior nessa ideia, né, sobre o iluminismo. Vamos aprofundar um pouquinho em cada um deles agora. Primeiro é interessante saber o que é o iluminismo. Desse modo, disseminou-se a crença de que a razão, a ciência e a tecnologia tinham condições de impulsionar o trem da história numa marcha contínua de direção à verdade e ao progresso humano. Paralelamente, desenvolveu-se um pensamento que culminaria no movimento cultural do século XVIII, denominado iluminismo, ou ilustração, né? Ou filosofia das luzes, né? Então, nesse período, há uma grande crença no conhecimento científico produzido até então, né, principalmente as ciências naturais, física, química, matemática. Então, esse século XVIII é carregado de crença, de convicção no conhecimento científico. Então, esse período todo ele se desenvolveu, né, nesse pensamento, e ele vai ser chamado de iluminismo, ou simplesmente ilustração ou filosofia das luzes, porque o homem conseguiu avançar muito no conhecimento científico, né? E apresenta nela aí uma grande crença. Então aqui a gente tem algumas ideias da burguesia e o iluminismo, né? Então, com essa ideia do iluminismo, a burguesia, que são os ricos, com essa ideia também de revolução industrial, de efetivação de uma classe burguesa, nós vamos ter a
a questão da igualdade jurídica, né, que vai ser discutida aí até por Adam Smith, igualdade jurídica, de que todos fossem iguais, né, por conta desse conhecimento, dessa clareza que o homem tem do conhecimento científico. Tolerância religiosa ou filosófica, né? Então parece que as coisas se ajustam aí, questão de igualdade, de tolerância religiosa e filosófica toma um sentido aqui, né? Liberdade pessoal e social, mas também temos aí a ideia de propriedade privada. Então são algumas ideias que a filosofia traz para ser discutido, principalmente pela burguesia, né? Então, é daí que surgem algumas falsas ideias que a gente tem sobre igualdade, né? Que, na verdade, não existe, né? Sobre tolerância, a gente tem mais intolerância, e sobre essa questão da liberdade. Porque não é possível ter tudo isso ao mesmo tempo que a gente tem uma propriedade privada, né? Mas são algumas ideias bem gerais, né, que foram desenvolvidas também no iluminismo. A filosofia nas ruas e nos salões. O iluminismo ele não foi um movimento coeso e uniforme, por isso não podemos rotular todos os pensadores iluministas como se ideólogos da burguesia. Foi uma revolução burguesa, como eu já falei, mas nem todos estavam atrelados a isso. Havia, por exemplo, entre os iluministas, muitos pensadores que defendiam a aristocracia. No entanto, essa pluralidade de pensamento, né, de pensadores, traz um traço comum, que é a busca pelo convencimento racional das pessoas. A própria postura de muitos filósofos se modificou no século XVIII, abandonando aí os círculos fechados de seus antecessores. Aí os iluministas eles circulam pelas ruas e salões, exibindo e exercitando a razão. Por isso é chamado de filosofia de rua ou de salão, né? Então, são algumas ideias interessantes de serem entendidas. Para esses filósofos protagonistas, como escreveu o pensador alemão Ernest Cassirer, a razão não era o cofre. Desculpa aqui. A razão. Desculpa. Passei demais. Deixa eu ver. A razão não era o cofre da alma, onde se guardava verdades eternas, mas era a força espiritual, a energia capaz de nos conduzir ao caminho da verdade. Né? Então, essa crença toda dada à razão, aí como vocês podem ver. Bem, o iluminismo ele enfatizou a capacidade humana de usar a razão, né, para conhecer a realidade e intervir nela, no sentido de organizá-la racionalmente, né? No sentido de organizá-la racionalmente, de modo que poderia assegurar uma vida melhor para as pessoas. Por meio do processo de ilustração, que é o iluminismo que a gente chama, isto é, do desenvolvimento da capacidade intelectual, havia a proposta de liberdade do homem, né? Dos medos irracionais, das superstições, das crendices, levando a questionar sobre as tradições vulgares, né? E a construir aí uma nova ordem racional para a sociedade. Podemos dizer, inclusive, que talvez o grande mérito dos iluministas tenha sido o esforço por generalizar e aplicar as doutrinas críticas e analíticas aos diversos campos da atividade humana, bem como os ideais de conhecimento forjado no grande racionalismo. Né? Então, a gente vê aí essa possibilidade do conhecimento mudar a vida das pessoas. Né? Então, aqui nós temos a Montesquieu, né? Os principais que vamos falar, que é o primeiro, sabendo já um pouco do que é o iluminismo, então a gente vem conhecer um pouco dos filósofos desse período. Montesquieu escreveu O Espírito das Leis,
E aí ele vai formular a teoria da separação dos poderes do Estado, em legislativo, executivo e judiciário. Então, essa forma de liberdade, né, dos poderes que a gente vê tão fortemente hoje nesse governo, aqui no Brasil, essa ideia é de Montesquieu, né? Ele dizia que a lei é uma relação necessária que decorre da natureza das coisas e que haveria grandes riscos de tirania se uma mesma pessoa ou uma mesma instituição se ocupasse, né, exercesse os três poderes. Então, essa ideia dos poderes constituído aí é uma ideia de Montesquieu aplicada à política e que faz muito sentido, né, no sentido de organizar a vida em sociedade. Então, essa é uma ideia iluminista, né, iluminista, uma ideia clara, uma ideia de ilustração, uma ideia apresentada pelas luzes, vamos dizer assim, e que faz muito sentido, né? Então, Montesquieu traz essa ideia muito forte. Depois nós vamos ter Voltaire, que vai trazer outras ideias aí, né? Tem um pouquinho aí da biografia dele, era dramaturgo, filósofo, enfim. Foi um famoso pensador do iluminismo. Com seu estilo literário irônico e vibrante, ele destacou pelas críticas que fez à prepotência dos poderosos. Fez crítica também ao clero e à intolerância religiosa. Então, ele concordava, entretanto, com certas necessidades sociais da crença em Deus. Por isso, chegou a dizer que, se Deus não existisse, seria preciso reinventá-lo, porque é necessário acreditar em alguma coisa, ele vai dizer, né? Tornou-se marcante sua posição em defesa da liberdade de pensamento, através da frase que ilustra seu pensamento. Então, a frase que muito representa o pensamento de Voltaire é: posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-la. Quer dizer, ele era um defensor dessa ideia do livre pensamento, da liberdade de pensamento, né? E por isso ele fez essas críticas ao governo, à igreja, à intolerância política e religiosa de forma geral, né? Então ele defendia o direito do indivíduo falar, né? Nós temos aqui depois Diderot e d'Alembert, eles vão estar sempre juntos, os dois pensadores franceses, Denis Diderot e Jean-Léon d'Alembert, foram organizadores de uma enciclopédia. A atração deles aqui é essa, de 33 volumes, que pretendia resumir os principais conhecimentos da época nos campos científico e filosófico. Então, essa obra ela contou com a colaboração de numerosos autores, entre os quais vão se destacar Buffon, Montesquieu, Turgot, Condorcet, Voltaire, Rousseau, enfim. Essa enciclopédia ela exerceu grande influência sobre o pensamento político burguês daquela época, defendendo, em linhas gerais, o racionalismo, né? A independência do Estado em relação à igreja, olha que interessante, e a confiança no progresso humano através das relações científicas e tecnológicas. Então, mesmo se tratando, né, de uma questão mais específica ali de organizar o conhecimento enciclopédio, de sistematizar e tal, não deixa de ter essa confiança no progresso a partir da ciência, né? Então, a Diderot e d'Alembert vão organizar aí a enciclopédia, e é daí também que surge muito essa ideia do conhecimento sistematizado enciclopédico, né? Diderot é considerado por muitos estudiosos como a principal figura da enciclopédia, né? Porque ele vai romper com a teologia tradicional, assumindo-se como ateu e materialista. No texto seguinte, Diderot expressa esse pensamento materialista, né? Então ele vai dizer: se é que podemos acreditar que veremos quando não tivemos olhos,
que ouviremos quando não tivermos mais ouvidos, que pensaremos quando não tivermos mais cabeça, que sentiremos quando não tivermos mais coração, que existiremos quando não tivermos em parte alguma. Então, consinto. Ou seja, se é possível acreditar em tamanho absurdo, então consinto que há algo além da matéria. Tudo é matéria, né? Pensa Diderot. É a matéria, e a matéria é a existência do real. Então, ele vai fazer toda essa explanação aí sobre essa questão mais material, porque ele era materialista também, mas era um enciclopedista e era um defensor da ciência como um produto do conhecimento humano. Aqui, já quase fechando, temos Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, né? Entre as obras de Rousseau, nós podemos destacar a obra principal, do Contrato Social, a qual expõe a tese de que o soberano deve conduzir o Estado segundo a vontade geral de seu povo, sempre tendo em vista o atendimento do bem comum, né? Então, o Rousseau é também um grande aí em outra obra importante chamada Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Rousseau vai glorificar os valores da vida natural e ataca a corrupção, a avareza e os vícios da sociedade civilizada. Então, Rousseau vai caminhar um pouco pelo campo da política, da liberdade. Ele vai fazer inúmeros elogios à liberdade de que desfrutava, né, o selvagem na pureza de seu estado natural, e vai contrapor-se à falsidade e ao artificialismo do homem civilizado. Foi dessa ideia que nasceu, por exemplo, o mito bom selvagem e mal civilizado, né? Então, é uma ideia partindo aí de Rousseau. Ele vai se tornar um célebre, né, como defensor da pequena burguesia, e vai ser inspirador das ideias que estariam presentes na Revolução Francesa, né? Vai ser uma espécie de idealizador da Revolução Francesa, que será estudada em outro momento, a Revolução Francesa, certo? Então, esse é Rousseau. Então, Rousseau vai ter essa grande contribuição. Depois temos Adam Smith. Adam Smith foi um economista, né, que trouxe essa ideia do liberalismo, né, criticou a política mercantilista baseada na intervenção e regulamentação excessiva do Estado. Ele dizia que o mercado, que a economia tinha que ser livre, tinha que ser aberta, né, e que todos poderiam participar. Né? O que ele não atentou é que algumas pessoas ou alguns países não têm as mesmas condições de competir, né, no mercado. De certo modo, as teses de Smith são também produtos da crença geral iluminista, do triunfo da racionalidade, da ordem sobre o arbítrio e o caos, desde que as pessoas possam agir com liberdade social. Então, ele vai tratar mais especificamente dessa questão política do liberalismo econômico. E, por último, nós temos o Immanuel Kant, que vai trazer muita contribuição. Ele era um homem metódico e de hábitos arraigados. Ele lecionou durante 40 anos na universidade. Kant é considerado o maior filósofo do iluminismo alemão. É importante dar uma aprofundada em Kant, porque para ele a filosofia deveria responder a 4 questões fundamentais. O que é que eu posso saber? Como devo agir? O que posso esperar? E, por fim, o que é o ser humano? Esta última questão engloba outros 3 autores, né? Outros 3 anteriores, desculpa. Então, quando pergunto o que é o ser humano, aí está incluído o que eu posso saber, como devo agir e o que posso esperar. Então, Kant vai fazer, né, uma grande reflexão
no sentido de elucidar aí essa questão do homem, do pensamento dentro da filosofia. Ele vai trabalhar um conceito chamado de a maioridade da razão, né? E aí ele sintetiza seu otimismo iluminista em relação à possibilidade de o homem, né, se guiar por sua própria razão, sem se deixar enganar pelas crenças tradicionais e opiniões alheias. Então, o iluminismo aqui, kantiano, vai fazer essa crítica ao racionalismo exacerbado e ao empirismo desenfreado. Ele vai dizer que o conhecimento pode ser construído a partir dos dois, né? Portanto, o ser humano, como ser dotado de razão e liberdade, é o centro da filosofia kantiana. Então, ele vai escrever um livro muito conhecido, Cérebro, Crítica da Razão Pura. Então, esse é Kant, com sua grande contribuição. Então, Kant vai trabalhar a questão do problema do conhecimento, né, no seu livro A Crítica da Razão Pura, dizendo que ele vai distinguir duas formas básicas do ato de conhecer. O conhecimento empírico, né, a posteriori, o posterior, e o conhecimento puro, a priori. A princípio, conhecimento puro. Então, aqui ele vai tratar do conhecimento racional e do conhecimento empírico, né? O empirismo. Então, ele era uma espécie de empirista e racionalista. E aí ele vai discorrer sobre isso de forma mais detalhada, fazendo um juízo analítico, um juízo universal, um juízo sintético. Então, talvez não cabe a gente aprofundar, né, tanto agora nele, porque não é o objetivo da disciplina, mas é saber que Kant é um dos maiores e ele vai desenvolver o que a gente vai chamar tipos de juízo e conhecimento. Então, ele vai valorizar o conhecimento empírico, ele vai chamar de conhecimento a posteriori, que é o conhecimento que vem depois, e o conhecimento puro, a priori, né, conhecimento racional. Então, ele vai ser adepto dos dois, sem exagero, mas não só isso, né? Ele vai tratar, vai dizer que o conhecimento puro é assim e o conhecimento empírico é assim. Então, os juízos, por sua vez, são classificados por Kant de dois tipos. Juízo analítico, né, que precisa analisar para depois sintetizar, que é o juízo sintético. Também não é conhecido de qualquer jeito, não é a razão de qualquer jeito, não é a experiência de qualquer jeito. Eu preciso racionalizar isso, eu preciso analisar isso para chegar num denominador comum, né? numa síntese desse pensamento. Então, aqui é um pouco mais sobre o aprofundamento de Kant, sobre o juízo analítico e o juízo sintético, né? Então, ele vai falar aqui do conhecimento a priori, quer dizer, que é primeiro, e a posteriori, que é depois. Então, esse é o pensamento, grande pensamento de Kant, né? Então, ainda temos mais informações aqui sobre Kant, mas é um pouco do que a gente já falou, só mais detalhado, né? Então, fica aí o material para vocês estudarem e algumas representação de Kant, né, ligada aí à evolução copérnica, que vai falar sobre a alma do indivíduo e tal, né? E para fechar, nós vamos ter aqui, né, a Kant ligada ao conhecimento, que busca a superação do embate entre racionalismo e empirismo. Isso que nós falamos, né? Kant afirma que nós só conhecemos as coisas tal como as percebemos, o ser para nós. Então, Kant, ligado ao conhecimento, tem como forma básica o conhecimento empírico, a posteriori, quer dizer, depois, posterior, e o conhecimento puro, a priori, né, que conduz ao conhecimento a priori. E esse conhecimento a priori conduz para o juízo analítico.
e o conhecimento empírico conduz ao juízo sintético. E aí nós vamos ter os juízos do conhecimento segundo Kant, que é o sintético e o analítico, a priori, né? Mas o conhecimento para Kant também é uma relação entre o sujeito e o objeto a ser conhecido, né? O sujeito aqui é o conhecimento a princípio. Você conhece uma coisa, você é o sujeito conhecedor a priori, mais o objeto que passa a ser conhecido, que é a matéria, o conhecimento em si, né? Então, nessa relação, nós vamos ter as estruturas de sensibilidade, espaço e tempo, e vamos ter as formas de entendimento, que são as categorias. Então, a gente vê aqui nitidamente empirismo e racionalismo expresso, né? Então, esse é o pensamento de Kant. Bem, gente, fechando aqui, nós temos os principais tópicos trabalhados nessa corrente, né? Temos o empirismo moderno, que já trabalhamos antes, Thomas Hobbes, John Locke, esses autores que a gente já trabalhou. O que, que tem de novo aqui? Immanuel Kant, melhor, David Hume, né? David Hume com ceticismo, e temos Immanuel Kant com o iluminismo. E as ideias principais sobre o iluminismo, que eu acho